Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para o nosso papo de terça-feira, conforme prometido, tema empreendedorismo. E eu queria começar falando um pouco sobre a minha visão sobre empreendedorismo. Eu acho que o tema, né, e o termo empreendedor, empreendedora, empreendedorismo, ele começou a ficar mais próximo da nossa realidade há uns 3 anos atrás, quando a gente começou com uma crise financeira, política, social, econômica no nosso país, e eu falo aqui da minha cidade do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu nesse momento? Muitos profissionais experientes se viram desempregados, né? Ou redução, ou falência das empresas, enfim, cortes, seja o motivo que for, muitos profissionais se viram no mercado, né, desempregados e com muita dificuldade, portanto, de retornar ao mercado de trabalho nos padrões que se tinha anteriormente, tanto em posição quanto em remuneração. E aí, o que se viu, depois de algum tempo, com essa dificuldade, foi que as oportunidades que tinham no mercado de trabalho começaram a aparecer, só que, obviamente, não com a mesma remuneração. Então, o mercado entendeu que tinha uma demanda, né, de profissionais gabaritados no mercado e que, portanto, poderia oferecer o que quisesse, né? E muitos profissionais voltaram ao mercado de trabalho ganhando menos da metade do que ganhavam anteriormente. E aí começou uma movimentação interessante. Alguns profissionais que voltaram ao mercado de trabalho formal viram no empreender uma possibilidade de um complemento de renda, tá? E aí resgataram alguns projetos antigos, alguns sonhos, ou algum hobby, né? E que o profissional tratava aquilo como hobby, porque obviamente não tinha o tempo disponível para investir naquela atuação, naquele negócio, e começaram a desengavetar, né, alguns desses velhos projetos que se tornaram novos e começaram a atuar de forma a complementar a renda, tá? E aí seja com prestação de serviços ou com produtos, alimentação, artesanato, vestuário, enfim. E muitos, obviamente, trabalhando da própria casa, né? E outros profissionais que viram nesse momento difícil do mercado de trabalho uma oportunidade para realmente focar em si próprios. E aí, quando eu digo focar, começaram a buscar alternativas de trabalhar com todo o conhecimento, com toda a expertise adquirida nos anos no mercado de trabalho, na sua área de atuação, entender se era aquilo mesmo que gostariam de permanecer fazendo, só que de um outro formato, ou não, ou desengavetaram, como eu disse, projetos antigos, e viram nesse momento conturbado do mercado de trabalho uma oportunidade de se reinventar e de ter, portanto, uma maior qualidade de vida, flexibilidade com relação aos horários, conciliar de uma maneira mais saudável o trabalho com os compromissos pessoais e familiares. Quem tem filhos conseguiu, né, estar mais presente, levar os filhos na escola, buscar os filhos na escola, ou, enfim, estar mais presente na vida do filho, na família, e, por que não, cuidar um pouco mais de si próprio. Porque quando a gente passa
8, 10, 12, 14, 16 horas do dia dentro de uma empresa, sobra muito pouco tempo para a gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama, né? Então, muitos profissionais, no meu entendimento, tiveram a grande sacada de, olha aqui, tá difícil, eu não vou me submeter a voltar para o mercado de trabalho numa posição inferior para ganhar menos da metade do que eu ganhava, então talvez possa ser esse o meu momento, né, de apostar num novo negócio. E aí, de novo, seja através de consultoria, seja através da comercialização de um produto, vestuário, alimentos, enfim. E hoje é impressionante como eu conheço profissionais que não estão no mercado de trabalho formal, portanto não estão nas empresas, estão trabalhando para si próprias. E isso é empreendedorismo, né? É você se reinventar, descobrir um nicho de negócio onde você detém algum know-how ou não, ou eu tinha interesse por alguma área, mas não tinham conhecimento, então, como eu disse anteriormente, foram buscar esse conhecimento, se especializaram e hoje estão felizes, produzindo com flexibilidade. Ah, Gisele, mas será que estão ganhando a mesma coisa que ganhavam quando trabalhavam formalmente nas empresas? Eram gerentes, diretores, especialistas? Não sei. Talvez não, né? Talvez não nesse momento, né? Mas o empreender, ele requer planejamento. É trabalho de formiguinha. Num primeiro momento, você não é conhecido. O seu produto não é conhecido, o seu serviço não é conhecido. Então, requer planejamento, requer paciência, requer perseverança, determinação, foco. Porque empreender pressupõe sair da zona de conforto, né? Ou seja, você não vai trabalhar num ambiente controlado, ou nem tão controlado assim como os escritórios, como as empresas, não vai sair no seu horário e não vai ter a remuneração certa no final do mês. Então, empreender, ele requer um esforço seu, um foco, uma disciplina para que você consiga levar o seu planejamento à frente. E o planejamento pode não ser ganhar o quanto se ganhava quando se estava empregado tradicionalmente nas empresas. Ele pode não ser, não, eu não quero ganhar o que eu ganhava antes. Eu quero ter prazer no que eu faço. Eu quero ter melhor qualidade de vida. Então depende muito do teu foco, do teu desejo, do teu planejamento, tá? Cada um sabe aonde, né, o calo aperta, né? Se a questão for, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar tanto quanto eu ganhava anteriormente, é bem possível que aquele segundo caso que eu falei, eu volto ao mercado de trabalho, ganhando possivelmente menos do que eu ganhava e tento complementar a minha renda fazendo algum tipo de atividade minha no tempo que sobrar, para que eu possa complementar e em algum momento eu conseguir abrir mão daquele meu trabalho formal, tradicional, para investir 100% naquele meu negócio. Então, existem, como as pessoas são diferentes, existem diversas possibilidades, né, de acontecer o espírito do empreendedorismo na pessoa. E pode ser que para algumas pessoas isso nunca aconteça, porque não faz parte da natureza e da vivência e do aprendizado daquele profissional. Então, possivelmente, ele nunca vai empreender. Ele vai ser um excelente especialista, um excelente profissional
e vai perseguir, né, o seu caminho nessa trilha, tá? Aqui a proposta é passar um pouquinho da minha visão sobre esse boom, né, em empreendedorismo que aconteceu de pouco tempo para cá. Mas eu estou falando do pequeno empreendedor, eu estou falando de um profissional que viu uma oportunidade de colocar aquele seu sonho, aquele hobby, aquele projeto antigo que estava engavetado em prática no momento em que ele se viu numa situação mais desconfortável profissionalmente. Não estou falando dos grandes empreendedores, dos grandes empresários que lá atrás, em algum momento do passado, apostaram e hoje são grandes empresários. A proposta aqui não é falar desse perfil de empreendedor, né? A proposta hoje no Papo de Terça é falar de mim, de você, né? E de casos como o da Alejandra, que vai falar aqui um pouquinho pra gente da sua trajetória como empreendedora. A história da Alejandra é muito interessante porque a Alejandra não é brasileira, a Alejandra é venezuelana, veio com a família há alguns anos para cá, para o Brasil, tentar dar uma qualidade de vida melhor para sua família. E ela vai contar sobre como foi essa trajetória de empreender aqui no Brasil, tá? Então é isso. Eu vou pedir para que a Alejandra então se apresente e conte um pouquinho da história dela e depois a gente faz mais alguns comentários, ok? Alejandra, agora é com você. Olá, meu nome é Alejandra de Leão, eu sou empresária, mãe de 4 filhos e hoje queria conversar com vocês um pouquinho do empreendedorismo. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a Gisele a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Eu acredito que uma das coisas mais fabulosas do empreendedorismo é isso, a amizade que a gente faz no caminho, no nosso caminho, não? Eu não sou brasileira, sou venezuelana, cheguei aqui em 2010 e montei minha empresa. Muitas vezes escuto dentro do ramo pessoas que falam empreender no Brasil é muito difícil, muito complicado. E eu falo, então imagina para mim, que as coisas sempre são um pouquinho mais complicadas, porque a gente se teve que acostumbrar a muitas coisas aqui, a se adaptar a coisas novas, em geral, cultural e que tem a ver com empresas. Então, o que eu acho do empreendedorismo é que ele é um estilo de vida, que eu particularmente gosto muito porque me dá a liberdade de ter equilíbrio entre minha família e meu trabalho. Sendo mulher, mãe de 4 filhos, estrangeira, eu precisava de uma atividade que me dera essa liberdade de eu ter meus horários, minha flexibilidade, e foi o que eu consegui tendo uma empresa aqui no Brasil. Mas uma dica que eu posso dar hoje para vocês é que a gente tem que aprender, quando eu vim aqui, tive que aprender de cultura geral e adaptação. Mas além disso, a gente tem que aprender de outros ramos para poder, é mais de trabalhar como empresário, aprender a ser empresário, aprender a gerenciar outro tipo de coisas, mais allá do conhecimento que a gente já tem sobre a área. Então, eu acredito que quando você se envolve em tentar se formar, entender, aprender acerca de gerenciamento, acerca de marketing, acerca de pessoas e tudo mais, você consegue se adaptar um pouco mais fácil e crescer muito mais rápido. Então, a dica que eu posso dar para vocês hoje é essa: tentar aprender coisas fora do que vocês sabem hoje, em tentar ver a empresa, o empreender como um grande link de coisas que você tem que saber, já você tem seu conhecimento, e então começar a estudar esses outros campos para você realmente conseguir abarcar tudo e avançar. Então essa é a dica que eu posso dar para vocês, mas é um estilo de vida que eu adoro e gosto muito. Parte do que a gente faz na mentoria, na ideia consultoria, é conversar sobre essa facilidade de ter a vida em equilíbrio entre o trabalho e a empresa. Então, muito obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Beijos!